Então vamos falar aí do Supremo e Superior Tribunal de Justiça, dar continuidade, né? Vimos a composição dos dois, agora vamos ver competência. Então, o Supremo Tribunal Federal, a função precípua dele, que está lá no caput do artigo 102, é a guarda da Constituição. Então, a competência dele é a guarda da Constituição, função precípua. Agora, ele possui competências originárias em grau de recurso. Então, por exemplo, ele vai processar e julgar originariamente, ou seja, o processo tem que começar no Supremo, isso está previsto no artigo 102, inciso 1. Já o que chega até o Supremo por grau de recurso, incisos 2 e 3. Superior Tribunal de Justiça, mesma regra. A parte originária, artigo 105, inciso 1, e a parte que chega em grau de recurso, que são os incisos 2 e 3 do 105. É primordial para você estudar competência do Supremo e Superior não separado, comparando sempre os dois. Porque o pegante de concurso está justamente aí, tem muitas competências que são parecidas. E aí, se você não comparar, você vai errar na prova. Então, para estudar competência Supremo e Superior, tem que comparar. Então, vamos começar a comparação. Supremo Tribunal Federal. Cabe a ele processar e julgar originariamente, ou seja, o processo vai começar lá. As infrações penais comuns. De quem? Presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, ministro do próprio Supremo e o Procurador-Geral da República. Então, olha só, uma infração penal comum feita pela cúpula do Poder Executivo Federal, presidente e vice, cai aonde? No Supremo. Uma infração penal comum feita pela cúpula do Executivo Legislativo, que é o Congresso Nacional, né, Câmara e Senado, cai aonde? No Supremo. Cúpula do Judiciário, os ministros do próprio Supremo serão julgados pelo próprio Supremo. E tenho que lembrar também da cúpula do Ministério Público, o grau máximo do Ministério Público. Quem que é o chefão? Procurador-Geral da República. Então, essas autoridades cometendo infrações penais comuns, quem que vai julgar? Supremo Tribunal Federal. Comparando, o Superior Tribunal de Justiça processa e julga originariamente crime comum de quem? De governador, seja do estado ou do distrito. E já vou fazer aqui, né, um paralelo. A cúpula do Executivo Federal, Supremo, Executivo Estadual, Superior, Executivo Municipal, vai ser o quê? TJ, artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Então, o Executivo Federal, se cometer um crime comum, vai para o Supremo, o Executivo Estadual, se cometer um crime comum, vai para o Superior, e o Executivo Municipal, se cometer um crime comum, TJ. Não é fácil de lembrar aqui. Você tem que lembrar do Legislativo, Executivo e Judiciário. O grau máximo vai aonde? Supremo. E também não pode esquecer do Ministério Público. Vai aonde? Tudo para o Supremo. Então tem que fazer essa comparação. Aqui não está simples, mas daqui a pouco a gente vai ver que é necessário. Cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, ou seja, o processo começa lá, as infrações penais comuns e de responsabilidade de quem? Dos membros dos tribunais superiores. STJ, TST, TSE e Superior Tribunal de Justiça. E membros do TCU, Tribunal de Contas da União. Então é fácil. Supremo Tribunal Federal está lá em cima. Abaixo dele está quem? Os tribunais superiores. Se os tribunais superiores, algum desses membros, cometer uma infração penal comum ou crime de responsabilidade, vai para onde? Para quem está em cima, Supremo. E não esqueça dos membros do TCU. Comparando o Superior Tribunal de Justiça, crimes comuns e de responsabilidade de quem? Quem que está abaixo do Tribunal de Justiça? TRFs, TRTs, TREs, TJs. Os tribunais abaixo dos superiores, se esses membros cometerem crimes comuns de responsabilidade, vai para o Superior Tribunal de Justiça. E os membros do Tribunal de Contas, dos Estados, Tribunal de Contas Municipal, Conselho Municipal, também Superior Tribunal de Justiça. Então aqui você faz essa comparação que aí fica fácil o estudo. Ainda, cabe ao Supremo infração penal de responsabilidade quem? Dos chefes de missão diplomática, ministros de estados e comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Agora eu chamo a atenção por esses
essas duas autoridades, os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas, uma hora está aqui no Supremo, uma hora está no Superior. Vai estar no Superior quando? Quando for coator em habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. O resto é sempre aqui no Supremo. A gente vai ver isso ao longo do curso. Então, chefe de missão diplomática, ministro de Estado, comandante das Forças Armadas, crimes comuns de responsabilidade, Supremo. Membros do MPU, você fala Ministério Público da União, Supremo. Membros do MPU que oficiem perante os tribunais, que estão submetidos ao Superior Tribunal de Justiça, obviamente vão ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao Supremo processar e julgar originariamente as chamadas ações que fazem o controle de constitucionalidade. Se o Supremo é guardião da Constituição, obviamente, quem que vai processar e julgar uma ação que fala se é constitucional ou inconstitucional? O Supremo. Então, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, quem que julga isso? Supremo. Só recordando aí, O MADIM é lei ou ato federal ou estadual. Inclusive, pedido de medida cautelar cabe ao Supremo. A DECOM, lei ou ato federal. E a DPF, lei ou ato federal, estadual, municipal. Você tendo isso na cabeça, ajuda muito, porque às vezes cai no AB, numa prova de concurso, falando aí, se a lei é municipal ou estadual. Se fala que a lei é municipal, na hora é a DPF. Então, as ações que fazem o controle de constitucionalidade, competência do Supremo. Cabe ainda ao Supremo processar e julgar originariamente ações contra os dois conselhos, Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Cabe ao Supremo processar e julgar originariamente conflitos de competência. Então, se o Superior Tribunal de Justiça está brigando com algum tribunal, falando que aquele assunto é ele que tem que julgar ou não, quem decide? Supremo. Se um tribunal superior, por exemplo, do trabalho, está discutindo com um tribunal superior eleitoral, que aquilo é dele, coisa e tal, Supremo decide. Qualquer tribunal superior com qualquer outro tribunal, quem decide é o Supremo. Espera um pouquinho que eu já volto. Você tem que ter na cabeça isso aqui. Quem que está lá em cima? O Supremo Tribunal Federal. Quem que está abaixo? Os tribunais superiores. Então, STJ, TST, TSE, STM. Quem que está abaixo dos tribunais superiores? Os tribunais regionais. Então, pensa aí comigo. Se tiver algum conflito de competência com algum tribunal superior, quem que está acima? O Supremo. Simples. Então, conflito de competência, se tiver algum tribunal superior envolvido, vai para o Supremo. E se não tiver tribunal superior envolvido, mas tiver tribunal com juiz vinculado ou não vinculado, cai aonde? No Superior Tribunal de Justiça. Então, o Superior Tribunal de Justiça, conflito de competência entre tribunais e juízes vinculados aos tribunais, por exemplo, TRT e juiz do trabalho, tribunais e juízes não vinculados, TRF e um juiz estadual. Enfim, eu não falei de Tribunal Superior Tribunal de Justiça. Eu falei de Tribunal Superior Supremo, quanto ao conflito de competência. Só lembrar disso aí. Cabe ainda ao Supremo as causas e conflitos entre a União, os estados e o distrito, a União contra os estados e distrito, estado e distrito contra estado e distrito, causas e conflitos aí entre esses entes federados, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública, seja estadual ou estadual federal, cabe ao Supremo. Conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias. Então, cuidado. Supremo é causas e conflito entre os entes federados, União, Estado, Estado, Supremo. Agora aqui são conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias. Por exemplo, um governador, um juiz,
um tribunal, alguma coisa, entre União, Estados, Estado. Só que no superior eu tenho que lembrar, autoridades administrativas e judiciárias da União, Estado, superior. Conflito de causa e conflito entre os entes federados, União, Estado, Supremo. Cabe ao Supremo litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, por exemplo, a ONU, brigando com a União, o Estado, Distrito e Território. Aí, Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Supremo extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então, quando ocorre aí, né, uma intervenção do Estado estrangeiro, seja num processo ou um pedido de extradição, Supremo decide. Extradição sempre cai em concurso, Supremo. Agora, superior, homologação de sentença estrangeira, superior. Concessão do exequatur, que é o execute-se, o cumprimento de uma carta rogatória, superior. Então, por exemplo, fui passar férias, sei lá, no México, nos Estados Unidos, ou me envolvi numa briga, estou um processo correndo lá. Vamos imaginar que eu sou processado, julgado lá, sou condenado lá, de acordo com o trâmite, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, tudo bonitinho, mando uma sentença para eu cumprir aqui no Brasil. Ou seja, quem que vai falar, essa sentença está certa com a lei brasileira, está correta, pode cumprir? Quem que vai homologar a sentença estrangeira? É o Superior Tribunal de Justiça. Vamos supor que tem o cumprimento de uma carta rogatória. Carta rogatória, né, por exemplo, de país para país. Vamos supor que precisa cumprir uma carta rogatória. Quem que vai chegar, carta rogatória vem lá de fora, vai falar, o juiz federal pode cumprir aí essa carta rogatória, o Superior Tribunal de Justiça. Então, homologação de sentença estrangeira e exequatur, quem determina é o Superior Tribunal de Justiça. Extradição é o Supremo. Então, vamos parar por aqui, né, para não ficar muito longo, mas vamos dar continuidade no próximo bloco das competências entre Supremo e Superior. Bons estudos!